Ulisses aqui, estamos na Avenida Paulista, o ato ainda está rolando na frente do consulado do Peru. Eu estou aqui com o Adriano, do Sintusp, o Sindicato dos Trabalhadores da USP e de outras organizações. E eu queria saber o que o sindicato está achando desse processo golpista no Peru, que vem se desenrolando faz alguns meses, e quais os caminhos de luta, quais as soluções para esse aumento do autoritarismo que vocês veem. Bom, boa tarde, Ulisses, pessoal que está aí ouvindo. Sou Adriano, sou do Sindicato de Trabalhadores da USP. A gente tem acompanhado esse processo, né, de golpe que aconteceu no Peru e resistência do povo peruano desde dezembro. Isso, na verdade, é uma tentativa do imperialismo, né, sobre a América Latina, de aumentar o seu poder sobre a América Latina. A gente tem visto uma onda de golpes desde 2009 em Honduras, no Paraguai, na Bolívia, aqui no Brasil, e agora estamos vendo isso se repetir no Peru. Então, os interesses do imperialismo norte-americano estão por trás de todos esses processos de golpe. E a gente entende que a classe operária é internacional, né, que a gente não tem fronteiras, e por isso a gente está declarando todo o nosso apoio à luta do povo peruano. Inclusive enviamos um diretor nosso para Lima para acompanhar as manifestações. Ele está lá já há uma semana. Isso é uma amostra da solidariedade que a gente está querendo demonstrar. Esse é o quarto ato que a gente está aqui presente. E a gente acha que é isso. A única maneira de derrotar esses golpes, derrotar esses interesses do imperialismo, é o que o povo peruano está fazendo, né? Ir às ruas, se manifestar e defender um programa que de fato derrube não só o governo da Dina Boluarte, que tem que cair, um governo repressor que tem as mãos sujas de sangue de mais de 60 pessoas, mas que derrube também essa Constituição que foi feita na época de Alberto Fujimori, o ditador, em 1993, e que tem que ser derrubada e ser imposta pela luta do povo, tem que ser imposta pelas organizações operárias, camponesas e indígenas que estão em luta, para conseguir ter um programa que acabe com as mineradoras, exproprie as mineradoras a favor do povo peruano, garanta terra aos povos originários e seja uma engrenagem, né, na luta por um governo operário e socialista. Essa é a visão que nós temos e por isso estamos aqui presentes nesse ato. Muito obrigado. O ato continua aqui na Avenida Paulista. Estou com o Bento, da TLS. Eu queria saber como vocês estão analisando esse processo golpista que está acontecendo já faz uns meses no Peru. E eu queria saber também como que vocês acham que a luta deve ser conduzida para que esse avanço do autoritarismo seja barrado e retroceda. Eu acho fundamental nesse momento, a opinião da TLS, é que é fundamental avançar na organização dos trabalhadores na luta nas ruas, nas fábricas, nas universidades, né? Que dessa forma que nós vamos construir não só a resistência do Peru, mas a resistência em toda a América Latina. Achamos que houve outros processos golpistas que foram derrotados, né? Por exemplo, o golpe contra Chávez no passado na Venezuela foi derrotado a partir da organização e da luta da classe trabalhadora venezuelana. Achamos que esse é o mesmo caminho. Achamos muito importante esses atos de solidariedade. Eu trabalho no Banco do Brasil, sou delegado sindical lá. Vou estar levando isso também, cobrando do sindicato de bancários, que é o sindicato da CUT, a exigência que a CUT se posicione sobre a questão do Peru, sobre o envio de armas que o governo brasileiro tem feito, né? Então é necessário a luta, e nós não temos uma política de exigência que o governo brasileiro pare de reconhecer o governo peruano e não mande mais armas para esse governo. Seria isso. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Gabriela, da MRS. A gente está no ato na frente do consulado do Peru ainda. Eu queria saber, para a organização de vocês, como vocês estão lendo esse processo de golpe que está tendo no Peru aí já faz alguns meses, e quais caminhos de luta vocês acham que são os mais adequados para combater esse avanço do autoritarismo no Peru? Então, eu sou militante do Movimento Revolucionário Socialista e do Ação Feminista Benedita Farias. A gente tem total apoio à Revolução dos Trabalhadores, que a gente chama de uma revolução, esse processo que está acontecendo, porque aconteceu a derrubada de um governo que não atendeu às demandas dos trabalhadores. Assim como Pedro Castilho
a atual presidente, ela está demonstrando que pode ser ainda pior, né? Que é essa junção com a burguesia que todos esses presidentes, como o Fernandes na Argentina, o Lula aqui no Brasil, Boric no Chile, Petra na Colômbia, eles têm como campanhas eleitoral acabar, encerrar com os ataques neoliberais contra os trabalhadores, as mulheres, os indígenas, LGBTs, mas eles não rompem com a burguesia. E quem governa para a burguesia, governa contra os trabalhadores. Então nós somos totalmente a favor das manifestações que vêm acontecer no Peru, a greve geral que está acontecendo hoje, a revolução que já está acontecendo e que tem que ser mantida. E temos total apoio e também defendemos que o Lula deveria expulsar os cônsuls, todos os embaixadores, todos os funcionários que estão no Brasil a favor de um governo assassino que já matou dezenas e dezenas de trabalhadores. Obrigado. Estou aqui com a Luana Alves, do MES, vereadora pelo PSOL aqui em São Paulo. Luana, como a organização de vocês vem encarando esse processo de golpe dos últimos meses no Peru? E quais caminhos da luta vocês acham que devem ser tomados para avançar contra esse autoritarismo? A gente tem visto com bastante preocupação, com bastante temor. A gente percebe que a movimentação hoje da elite econômica peruana, que claro é internacional, mas tem interesses muito específicos no Peru, atuou para procurar inviabilizar um projeto minimamente popular. A gente sabe que o projeto Castilho também tem uma série de contradições, mas era um formato, uma expressão política popular. E a gente sabe que a questão ali com o Congresso é muito delicada. É importante lembrar que a ampla maioria do povo peruano, mais de 70%, desaprova o Congresso, inclusive porque tem uma modalidade eleitoral, um tipo de eleição que privilegia os que já são deputados federais, os que já têm dinheiro. Então é um espaço bastante que não está a serviço do povo, assim, em sua ampla maioria. E o que acontece é que a destituição do Pedro Castilho aconteceu no momento de tensionamento com o ex-congresso, que tem essa característica, e a prisão dele já foi um indicativo de que pretendiam subir o tom contra as mobilizações de rua e contra os movimentos populares, e foi exatamente isso que aconteceu. A partir da prisão não foi feito de fato um processo, não se teve processo legal, foi uma prisão flagrantemente política, assim, e para subir o tom contra os movimentos. E o que acontece é que a população exige, com bastante razão, a destituição da Dina Boluarte, pede uma nova eleição, porque é muito legítimo depois da deposição de um presidente eleito democraticamente, é uma nova eleição e uma nova eleição para se formar uma Assembleia Constituinte, para mudar a Constituição peruana, que é do tempo do Fujimori, que foi uma dinastia da elite política e econômica do Peru por muitos anos, a extrema-direita, alinhada com o neoliberalismo, alinhada, enfim, com o que tem na prática neofascista, assim, o que era a ditadura Fujimori. Então é uma Constituição desse período. E a população pede nas ruas novas eleições e a eleição de uma Assembleia Constituinte com uma nova Constituição, né? O que é uma pauta, não seria nem uma pauta de esquerda, digamos, uma pauta democrática, entendeu? E ainda assim está tendo um nível de repressão muito forte, tem mais de 70 mortes, a maioria jovens, invasão a universidades, então é muito preocupante o que acontece, a escalada autoritária. Beleza. Tá bom? Tá bom, obrigado, Luana. Imagina. O ato continua aqui na frente do consulado peruano na Avenida Paulista. Estou com o Alexandre, da LS. Eu queria saber o que a sua organização, as organizações que vão se juntar amanhã também, enfim, o que vocês desse agrupamento estão pensando sobre esse processo golpista no Peru, né, que já tem alguns meses, e quais são os passos que vocês pensam para avançar nessa luta contra o avanço do autoritarismo, né, que está tendo, e é isso. Não, sim, como você falou, sou Alexandre, eu sou da Direção Nacional da Luta Socialista, né, milito aí desde o movimento estudantil. Hoje eu milito na categoria Química de São José dos Campos e região. E pra gente, assim, é um momento onde a gente está buscando reaglutinar os lutadores, os revolucionários. Amanhã a gente vai estar unificando duas correntes no Brasil, que é a luta socialista e a alternativa socialista, né? Que vamos estar se juntando, formando uma nova corrente que vai estar aí sendo ligada à Liga Internacional Socialista, que existe em vários países
da África, da Europa, né, da América Latina, nessa aposta que a gente acha que tem que apostar na unificação dos lutadores, na unificação dos revolucionários. A gente acha que é importante todo esse processo, inclusive para estar aqui hoje, né? A gente está aqui na frente, né, da Embaixada do Peru em São Paulo, né, várias correntes políticas dando uma demonstração de solidariedade, né, diante de um cenário que se vive hoje no Peru, que é um cenário que a gente viu, né, em vários momentos na América Latina, né, que se repete muitas coisas, inclusive o que a Dina vem fazendo lá, um genocídio, né, já tem 60 mortos, tem gente desaparecida, então é uma política genocida que está sendo aplicada no Peru, que repete muito do que a gente viu no Brasil, né, porque a gente viu aí que estava num governo genocida, né, e esses governos acabam repetindo muitas coisas. E a gente sabe que a situação do Peru é uma situação parecida também com a situação brasileira. Agora eu falei ali que é parecido com a situação do norte do Brasil, é parecido com a situação do Nordeste. Por exemplo, tu pega Cusco. Cusco foi roubada, saqueada durante séculos. Ouro, prata, bronze foi tirado de Cusco e é uma região muito pobre. Ou seja, toda aquela riqueza não serviu, né, para melhorar a vida de ninguém. Você tem, por exemplo, cidades ao redor de Cusco que 80% da população está na extrema pobreza. Então isso é um absurdo de um lugar que se tira ouro e prata, né? Então a gente acha importante toda essa manifestação que a gente está fazendo aqui no Brasil. A gente acha que precisa ser cobrado e chegar até uma nova constituinte, né, para que a Constituição peruana seja uma Constituição que possa discutir a questão ambiental sem ser privatista, possa discutir a educação, a saúde, o acesso, que represente realmente o que é a população peruana, os indígenas, os camponeses, né? Que seja uma Constituição que discuta ambientalmente coisas muito importantes, porque a gente não pode esquecer que parte da Amazônia está no Peru. Então a Amazônia peruana é importante assim como a Amazônia brasileira, e a gente precisa ter leis que garantam, né, de verdade essa preservação das florestas, e que hoje a gente cobre, né, que o que está acontecendo na rua seja punido, né, o governo, né, o Congresso corrupto sejam punidos, sejam responsáveis por todos, cada um que eles feriram na rua, cada pessoa que está desaparecida, eles são responsáveis e a gente precisa apontar eles como culpados. Beleza, obrigado. O ato ainda está rolando aqui na Avenida Paulista, à frente do Consulado do Peru. Eu tô com o João do Rebeldia aqui. E João, eu queria te perguntar como vocês estão encarando esse processo golpista que vem se desenrolando no Peru já faz alguns meses, né? E quais são os caminhos de luta que vocês acham que são mais adequados contra esse reacionarismo que vem crescendo, esse autoritarismo, essa repressão? Bom, o governo da Dina Boluarte lá no Peru hoje é um governo que a gente enxerga como um governo ilegítimo, que está assassinando dezenas de trabalhadores peruanos, que já deixou feridos milhares de trabalhadores jovens. E hoje a gente acha que o enfrentamento que a juventude, os trabalhadores lá do Peru, junto com os povos originários, estão tomando contra o governo, faz parte de uma mobilização importante e justa, porque a juventude, os trabalhadores estão enxergando que foi a gota d'água do que está acontecendo no governo lá, do que a gota d'água, as aprovações e medidas que o Congresso peruano está tomando, principalmente em base às alianças de direita da presidente Dina Boluarte. E a gente acha que é legítimo que a juventude, os trabalhadores se organizem para lutar contra essas medidas, por exemplo, a favor da nacionalização das mineradoras, né, que é uma reivindicação muito importante da população, a favor de uma nova Assembleia Constituinte que coloque abaixo a Constituição dos tempos do Fujimori, dos tempos de ditadura do Peru, e que coloque em pauta, né, coloque na ordem do dia um novo governo, novas eleições e um governo principalmente dos trabalhadores e da juventude, em que eles possam tomar essas medidas que eles próprios defendem, né? Beleza, obrigado. Ulisses aqui do Mesa de Debates, ainda está acontecendo o ato aqui na Avenida Paulista, na frente do Consulado do Peru, contra o golpismo em curso no país. Eu estou aqui com a Lorena, da CST, e ela é professora também da rede estadual, e eu queria perguntar para vocês o que vocês acham desse processo de golpe que está tendo no Peru, já vem se desenrolando faz alguns meses,
E qual alternativa vocês veem que é o caminho para lutar contra esses retrocessos e evitar um fechamento de regime maior, ou enfim? Sim, de fato o que está acontecendo no Peru é muito grave, né, com a Dina Boluarte ali como uma representante não legítima, né? E ao mesmo tempo em que isso que é muito grave está acontecendo lá no Peru, a gente vê também que a resposta que o conjunto da classe trabalhadora, que o conjunto do campesinato, dos camponeses e dos povos indígenas, né, que são muito presentes ali no Peru, estão dando, é uma resposta muito categórica e é um exemplo para a gente aqui no Brasil também, que vivemos aí com um setor, né, que é o bolsonarismo, que ameaça a todo momento também de dar um golpe ou quer colocar o golpe na ordem do dia, né? Então é um exemplo muito importante. A gente vê que no Peru isso está acontecendo. Em outros países a gente tem exemplos importantes de luta também, né? Como é o caso do próprio Irã, que as mulheres estão em luta e são brutalmente reprimidas também, assim como no Peru. Hoje no Peru já se chega a mais de 60 mortos pela repressão do aparato estatal, né? Então isso é muito grave, a gente não poderia nos abster de prestar toda a nossa solidariedade, nosso apoio e também exigir do próprio governo Lula que rompa as relações com esse governo ilegítimo da Dina Boluarte, que hoje está matando o seu próprio povo, né? Então é muito nesse sentido que a gente está aqui também, né? Não só de expressar essa solidariedade ao povo peruano que está nessa luta completamente legítima, mas também de exigir do próprio governo brasileiro, do governo Lula, que rompa com essa diplomacia e que não se reconheça o governo da Dina Boluarte. Obrigado. Boa tarde, Ulisses do Mesa de Debates aqui. Está tendo manifestação na frente do consulado do Peru em apoio à luta contra o golpe que está acontecendo. Estou aqui com o Renato, da corrente Socialismo ou Barbárie. E, Renato, como vocês estão vendo a situação do Peru desde o golpe e que tipo de caminho para a luta vocês acham que pode ser uma saída para vencer esse golpismo e avançar além disso? Primeiro, eu acho que a situação no Peru é extremamente grave. Eu acho que é parte de um quadro internacional de um mundo em crise permanente, nas suas mais variadas facetas, de um capitalismo extremamente agressivo, voraz, e que tem recorrido a um ressurgimento da extrema-direita, de mecanismos golpistas como ferramentas de levar adiante uma agenda liberal, uma agenda da classe dominante, isso nos mais variados pontos cardeais do planeta. O golpe tem uma similaridade com o Brasil. Eu acho que em relação a Dina Boluarte ter sido vice de Pedro Castilho, mas eu acho que em relação à própria essência, ao método do golpe, nos remete a uns golpes mais tradicionais, com tanque nas ruas, tanque invadindo universidades. São aproximadamente 60 mortos, daquilo que nós temos notificados pelas mídias. Então é extremamente grave o que acontece no Peru, mas por outro lado nós temos também uma rebelião popular que se coloca nas ruas, que tem lutado junto com trabalhadores, com camponeses, com povos originários que estão dispostos a levar essa luta adiante, a não recuar, para que caia esse governo, para que se possa construir um processo de uma nova constituinte, uma nova Assembleia Constituinte, soberana, popular, construída pela base, e para que todos os golpistas e para que o Congresso saiam fora, né? Que o Congresso seja diluído e que Dina Boluarte seja inclusive presa pelo crime que cometeu no país. Beleza, obrigado. Ulisses aqui do Mesa de Debates, ainda está acontecendo o ato aqui na Avenida Paulista, na frente do Consulado do Peru, contra o golpismo em curso no país. Eu estou aqui com a Lorena, da CST,
e ela é professora também da rede estadual. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham desse processo de golpe que está tendo no Peru, já vem se desenrolando faz alguns meses. E qual alternativa vocês veem que é o caminho para lutar contra esses retrocessos e evitar um fechamento de regime maior, ou enfim? Sim, de fato o que está acontecendo no Peru é muito grave, né, com a Dina Boluarte ali como uma representante não legítima, né? E ao mesmo tempo em que isso que é muito grave está acontecendo lá no Peru, a gente vê também que a resposta que o conjunto da classe trabalhadora, que o conjunto do campesinato, dos camponeses e dos povos indígenas, né, que são muito presentes ali no Peru, estão dando, é uma resposta muito categórica e é um exemplo para a gente aqui no Brasil também, que vivemos aí com um setor, né, que é o bolsonarismo, que ameaça a todo momento também de dar um golpe ou quer colocar o golpe na ordem do dia, né? Então é um exemplo muito importante. A gente vê que no Peru isso está acontecendo. Em outros países a gente tem exemplos importantes de luta também, né? Como é o caso do próprio Irã, que as mulheres estão em luta e são brutalmente reprimidas também, assim como no Peru. Hoje no Peru já se chega a mais de 60 mortos pela repressão do aparato estatal, né? Então isso é muito grave, a gente não poderia nos abster de prestar toda a nossa solidariedade, nosso apoio e também exigir do próprio governo Lula que rompa as relações com esse governo ilegítimo da Dina Boluarte, que hoje está matando o seu próprio povo. Né? Então é muito nesse sentido que a gente está aqui também, né? Não só de expressar essa solidariedade ao povo peruano que está nessa luta completamente legítima, mas também de exigir do próprio governo brasileiro, do governo Lula, que rompa com essa diplomacia e que não se reconheça o governo da Dina Boluarte. Obrigado. O ato está aqui andando agora, saindo da frente do consulado do Peru. Estou com a Maíra Machado, do MRT. Maíra, como vocês estão vendo esse processo golpista do Peru que já se desenrola aí faz uns meses? E quais os caminhos da luta que vocês acham que devem ser tomados para conter o avanço da repressão, do autoritarismo e tudo isso? Eu acho que o que está acontecendo no Peru mostra bastante a intenção dos grandes capitalistas de seguir descarregando nas costas dos trabalhadores e trabalhadoras a crise, né, enorme que a gente vê pelo mundo agora. No Peru tem o regime de 1993, né, que está vigente até agora, e essa luta que a gente vê se desenvolvendo nesse momento contra o golpe da Dina Boluarte também é uma luta para colocar abaixo esse regime político, que é um regime político que é extremamente opressivo contra a população originária. Inclusive em alguns lugares do Peru as pessoas são proibidas de falar sua própria língua, né, coisas assim extremamente absurdas, ditatoriais, né, e enfim, com o poder do imperialismo no Peru e em toda a região. E mais do que isso, assim, nesses últimos 2 meses tiveram mais de 70 mortes, são milhares de presos políticos. A gente está batalhando, exigindo para que todos os presos políticos sejam soltos imediatamente, né? E também estamos fazendo uma discussão muito séria em relação à relação do governo Lula-Alckmin com o governo da Dina Boluarte, que desde o início eles reconheceram esse governo e agora aí nas últimas semanas, inclusive, autorizaram o envio de bombas de gás lacrimogêneo para que o governo peruano reprima a população. As marchas que estão acontecendo lá são enormes. Inclusive é um ciclo de mobilização maior do que nos últimos 30 anos, então uma força enorme para que a gente possa se apoiar, para poder combater a Dina Boluarte e também o avanço da extrema-direita em toda a América Latina e inclusive as suas expressões aqui em território brasileiro, já que a posição do Lula de reconhecer esse governo foi semelhante à do Bolsonaro enquanto ele estava na presidência. Então a gente está nessa batalha junto com o povo peruano, dizendo abaixo Dina Boluarte e por uma Assembleia Constituinte livre e soberana para que sejam os próprios trabalhadores, os povos originários que possam, enfim, definir o seu futuro.
Beleza, obrigado. O ato acabou de terminar aqui, a gente andou, veio até o escritório da presidência. Eu tô com o Altino do PSTU. Altino, como vocês estão encarando esse processo golpista aí que vem se desenrolando no Peru nos últimos meses? E como vocês acham que deve ser conduzida a luta contra esses vários retrocessos, esse aumento do autoritarismo e tudo isso? Primeiro que no Peru, a gente hoje fez uma manifestação em frente à embaixada, depois a gente veio aqui para o escritório da presidência. A gente fez na embaixada para protestar contra a Dina Boluarte, que a nossa proposta, a nossa política é a mesma política do povo peruano, que diante dos assassinatos, que chegam na casa de 60 mortos e vários feridos e presos, a gente acha que não tem como essa assassina permanecer no governo. Então tem que ser destituída, uma nova constituinte, eleições imediatamente para poder a população e o povo peruano decidir. E na discussão da nova constituinte, nós achamos que um dos principais temas é exatamente o principal da riqueza do Peru. 15% do PIB peruano tem a ver com minério, de cobre, lítio e outros minerais, que hoje corresponde a 60% mais ou menos das exportações. Não pode ser que essa riqueza fique na mão do setor privado, isso devia ser do povo peruano. Assim como boa parte dos minérios da América Latina, que essas grandes multinacionais, esses grandes empresários tomaram conta, ficaram para si. E os trabalhadores morrem de trabalhar, se sacrificam e depois a riqueza fica na mão de um punhado de empresários. Então eu acho que essa é uma das principais reivindicações. Diante da queda do Castillo e a entrada da Dina Boluarte e a repressão violenta, não tem como essa presidenta permanecer e as manifestações estão ocorrendo. Vamos ver como é que foi a greve geral hoje, né? Que a CGTP finalmente chamou os mineiros para a greve. E a junção dos camponeses, dos indígenas, com os trabalhadores do principal setor de produção, que são os mineiros, eu acho que é uma situação explosiva e isso pode levar à queda do governo, que é o que nos interessa. Mas também uma saída. Que não pode ser que volte o Fujimori ou qualquer setor desse para governar. Nós queremos que resolva de fato os graves problemas da sociedade. Mas o ódio hoje da população é para derrubar essa presidenta Dina Boluarte, que é uma traidora do povo peruano, uma assassina do povo peruano e também uma nova constituinte que possa resolver os temas mais profundos da classe trabalhadora. Beleza, obrigado, Altino.